Amém? Glória a Deus, chegamos com a graça do Senhor, em nome de Jesus. Vamos iniciar o culto, graças a Deus. Vamos orar aqui. Senhor Deus querido e amado, Deus maravilhoso, nós te louvamos pelo teu poder e a tua graça. Nós te louvamos pela tua unção, Senhor, e a tua misericórdia em nome de Jesus. Peço a ti, Deus, em nome de Jesus, fala conosco, assim como o Senhor falou no louvor, na hora da oferta, e eu peço da tua direção, da tua graça, em nome de Jesus, amém. Irmãos, vamos abrir em Amós, capítulo 3. Isso, 3, versículo 5. Vou baixar um pouquinho. Amós, capítulo 3, versículo 5. Vamos. O versículo 5 diz assim: Cairá a ave no laço em terra, se não houver armadilha para ela? Levantar-se-á da terra o laço, sem que tenha apanhado alguma coisa? Versículo 6. Tocar-se-á a trombeta na cidade, e o povo não estremecerá? Olha só os contextos. Sucederá algum mal na cidade sem que o Senhor tenha feito ou ordenado? Versículo 7. Certamente o Senhor Deus não fará alguma coisa sem ter revelado o seu segredo ao seu servo, os profetas. Versículo 8, e a gente fecha. Olha só. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? O que ele está falando? O que ele está falando para nós? Ó, ele fala assim: tem alguma ave? Cairá a ave no laço em terra, se não houver laço? Quer dizer, tem uma armadilha. Como é que o passarinho vai cair numa armadilha, num lugar que não tem armadilha e vai ficar preso? Ó, cairá a ave no laço em terra, se não houver laço? Como é que vai cair um passarinho se não tem armadilha lá? Aí ele fala, sem que tenha apanhado o laço da terra, capítulo 3, versículo 5, ó. Cairá ave no laço em terra, se não houver armadilha para ela? Levantar-se-á da terra o laço, sem que tenha apanhado alguma coisa? Como é que eu não armei nenhuma armadilha lá. Como é que vai cair um passarinho? Ele está falando umas coisas que não tem como não acontecer. Ó, o laço se movimentou, tem uma armadilha lá. Ela desarmou. Mas ela vai desarmar se não tiver um passarinho lá dentro, tiver a armadilha tiver lá, o que tiver que tem que pegar, tiver lá. Aí ele vai e fala, ó: tocar-se-á a buzina na cidade, e o povo não estremecerá? Sucederá mal na cidade, e o Senhor não terá feito? Certamente o Senhor Jeová não fará, o Senhor Deus, né? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo ao seu servo, os profetas. Irmãos, o que eu quero trazer para nós? Nós precisamos entender que Deus é misericordioso. As coisas estão na palavra de Deus. As coisas que vão acontecer, as que já estão acontecendo, está tudo na palavra de Deus. O que eu preciso entender em nome de Jesus? Diante de cada situação, aprenda a crer naquilo que está sendo pregado, naquilo que está sendo falado em nome de Jesus. Aprenda a crer, aprenda a entender o que está acontecendo. Tem coisa surgindo? Tem coisa acontecendo? O que eu preciso fazer?
prestar atenção. Ó, Deus está falando as coisas para os profetas. Tem coisa no país, lá do mar, tá acontecendo o quê? Assim que o mar saiu de lá, tá acontecendo um monte de coisa no país. Um monte de gente sendo ceifada, tudo caindo abaixo. Mas teve uma profecia, teve uma direção, teve ali uma voz, alguém profetizou. E já tem vídeos de pessoas que profetizaram. O que nós precisamos entender? Nós precisamos aprender que Deus está falando as coisas. Mas ele já falou. Ele não já falou na palavra? Verei guerra, rumores de guerra, verei terremotos, verei maremotos. Está tudo na palavra de Deus. Isso quer dizer o quê? Que está se cumprindo o que ele está falando. Mas Deus é misericordioso e ele vai lá e usa um servo, uma serva, um profeta, uma profetisa e vai lá e fala e dá direção. O que eu preciso entender? Não fica desatento, não fica de boca aberta. Nós precisamos entender que em nome de Jesus, Deus chega primeiro. O que eu quero dizer? Se tiver um arrebatamento, eu tenho que estar com a minha vida em ordem, vamos ser arrebatados. Mas se tem alguma coisa para acontecer, Deus vai dar direção. O que ele está falando? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Vai lá, versículo 8. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Deus falou alguma coisa para você, vai lá e profetiza. Recebeu alguma coisa, creia. É de Deus, já vamos chegar nessa parte aqui. Mas o que nós precisamos entender? No próximo versículo a gente já vai chegar. Mas o que nós precisamos entender? Deus está falando. Aí a gente está escutando, né? Já a gente vai ter um entendimento sobre isso aí. Mas o que eu preciso entender? Deus está falando. Deus está se movimentando. Olha, gente, vocês se ajeitam aí, hein? Que eu vou balançar tudo aí. Falou lá da cidade do mar, lá. Do país do mar. Falou. Tem aí, por aí, vídeos de um adolescente, de uma irmã aqui do Brasil. Irmão, o que eu preciso entender? Às vezes, cada um, Deus deu uma porção. Eu não posso estar desatento. Eu não posso estar desacordado. O que nós vamos fazer? Nós vamos crer na manifestação de Deus em nome de Jesus. Nós vamos crer no poder de Deus em nome de Jesus. Mas eu não posso ficar... mas Deus não me falou nada. Não, Deus está falando. Deus está falando. Vai acontecer isso. Deus está usando vários homens e mulheres de Deus aqui na nossa nação e em outras nações para profetizar. Profetizar, e tem coisa que já está na palavra. O que nós vamos desentender? Em nome de Jesus, vamos crer na manifestação de Deus, em nome de Jesus. 2 Reis, capítulo 2, versículo 13. Olha só, 2 Reis 3:11. No versículo 11 diz assim: E disse Josafá: Não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel, dizendo: Aqui está Eliseu, filho de Safate, que derramava água sobre as mãos de Elias. Irmãos, versículo 12. E disse Josafá: Está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom desceram a ter com ele. Irmão, o que eu preciso fazer? O que estava acontecendo? O que nós precisamos entender? Em nome de Jesus. O que nós precisamos entender? O Josafá estava lá com o rei de Israel.
Não tem aqui algum profeta para nós consultar? O que eu preciso entender? Em nome de Jesus, vai tomar decisão, consulta a Deus, vai tomar decisão, consulta o Senhor em nome de Jesus. Diante de cada situação, consulta a Deus. Às vezes nós vamos fazer alguma coisa, eu preciso da palavra. Mas ele falou assim, o detalhe que eu quero trazer, ele fala assim, ó, no versículo 11, por favor, acompanha eu. Ó, e disse Josafá, não há aqui algum profeta do Senhor. Irmão, o que eu preciso entender? O que nós estamos vendo na rede social, na internet? Pelo menos eu fico vendo muita gente, muitos homens e mulheres de Deus falando. Um fala uma coisa, outro fala outra, um fala uma coisa, outro fala outra. Um fala uma coisa, outro repete o que o outro falou. O que nós precisamos entender em nome de Jesus? Não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? O que eu preciso entender? Entra na direção do profeta do Senhor. Se ouvir uma palavra, Deus está te dando direção. Às vezes nós não conhecemos, nós estamos juntos, mas às vezes Deus dá uma direção específica. O que nós precisamos entender em nome de Jesus, diante de cada situação, vamos consultar a Deus, pelo profeta do Senhor. Ah, é de Deus? Então vamos ouvir aquela direção em nome de Jesus, ver as coisas acontecendo, ver a manifestação acontecendo. O que eu preciso entender? Deus vai dar direção para nós do que fazermos. O que eu estou querendo trazer para nós? Às vezes tem coisa para acontecer e vai acontecer porque está na palavra de Deus, mas Deus nos dá direção para tomar decisão. O que ele falou? O que Jesus falou? Ó, se você estiver no telhado, você não desce não. Se você estiver no campo, você fica lá no campo. Aí ele fala assim, ó, vai chegar uma hora que vai ter que correr para as montanhas, para lugar alto. Ele está falando o quê? Ó, e vereis maremoto, terremoto, tá acontecendo, tá na Bíblia. Não adianta, mas irmão, você tá... Não, vai acontecer. Agora, o que eu e você precisamos aprender é que Deus vai dar direção do que nós temos que fazer na hora que temos que fazer. Olha, gente, faça tal coisa e isso. Irmão, Deus vai ministrar no nosso coração. Isso aqui é de Deus, é um profeta de Deus que está falando. O que é para fazer? Aqui nessa direção aqui, ó, faz cova, vai encher de... Eles fizeram, se cumpriu aquilo. O que eu preciso entender, Deus? Espírito Santo, fala comigo aqui. Deus, isso aí é do Senhor? Ou é da carne? Ou é um vento contrário que soprou lá? Aí Deus vai dar a direção. E nós vamos ver a manifestação de Deus em nome de Jesus. Nós vamos ver a graça de Deus acontecendo sobre nós. Deus nos direcionando. Deus não direciona nós. Deus não está falando todo dia. Ó, fulano, você está projetando fazer tal coisa? Não projeta não. Você não sabe o que vai acontecer amanhã? Ó, troca de caminho, faz tal coisa, não negocia com fulano. E a gente vai e segue a direção de Deus e vive o cuidado de Deus. E isso daí é coisa natural. Mas ele está treinando para que nós possamos ouvir as coisas, decisões sobrenaturais. Ó, José, o rei mago, não volta lá para perto de Herodes não. Deus falou com eles. O que eu preciso entender? Creia no que está sendo profetizado por aí, em nome de Jesus. Ó, os homens de Deus estão falando, as mulheres de Deus estão falando, a terra está falando, os animais estão falando, está tudo falando. O que nós precisamos entender? Ah, mas será que ele está falando que é de Deus? Será que ele está falando que é de Deus? Irmãos, nós não vemos os que nós conhecemos, os que estão em evidência, falar alguma coisa. Sabe por que eles não estão falando? Porque eles estão pregando. Eles estão ganhando alma. Nós vamos ganhar alma também em nome de Jesus. Nós vamos enviar a palavra em nome de Jesus. Quem está perto de nós e partindo eles, pregaram por todas as partes. O que eu preciso entender? Em nome de Jesus, nós precisamos crer na profecia, no que está sendo ministrado. Ah, mas olha, mas fulano falou coisa que... Irmão, nós vamos ver se é de Deus ou não. Não há aqui algum profeta do Senhor. Deus deixou o profeta do Senhor para nos dar direção. Deus não está usando a nossa vida com graça, com bondade,
e com misericórdia, o que eu vou fazer? Vamos escutar, porque cada um está num segmento. Deus está... às vezes tem uma pessoa pertinho de nós lá, e aquela pessoa não conhece a Deus, ou está lá simpatizando com Deus. Não, vamos usar a graça de Deus para pregar o amor do evangelho, para ganhar aquela pessoa. Aí Deus envia um homem ou uma mulher de Deus para falar: ó filho, toma cuidado, se guarda de tal lugar, tal coisa vai acontecer. E eu preciso entender isso. Vamos abrir aqui em 1 Reis, capítulo 22, versículo 5. 1 Reis, capítulo 22, versículo 5. Ó, o que está acontecendo aqui? Aqui é o Josafá. Eu vou abrir aqui. Vou abrir aqui no meu também. O que está acontecendo aqui? O Josafá, ele está ajudando o Acabe. Você vê que é a 1 Reis, né? O que a gente leu foi o 2 Reis. Então agora a 1 Reis, capítulo 22, versículo 5. O que está acontecendo aqui? O Acabe está querendo pegar umas terras lá com o rei da Síria e queria ir para lá e tal, uma coisa toda. Aí ele chama o rei de Israel. Aí tem uma história toda acontecendo e eles precisam. Aí o Josafá, um homem temente a Deus, ele fala assim, ó: disse mais Josafá ao rei de Israel: peço-te, consulta hoje a palavra do Senhor. Irmão, olha só. Ele fala assim: consulta hoje a palavra. Não vai sem direção. Versículo 6. Então, o rei de Israel reuniu os profetas, até quase 400 homens, e disse-lhes: irei. E disse. Aí ele pergunta: irmão, olha só. Olha o contexto. Ele juntou 400 profetas. Nenhum daqueles ali era profeta de Deus. Então, o rei de Israel reuniu os profetas, até quase 400 homens, e disse-lhe: irei à peleja contra Ramate de Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Versículo 7. Disse, porém, Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor o qual possamos consultar? O que eu quero trazer está nessa mensagem aqui, em nome de Jesus. Irmãos, o que nós estamos escutando? Nós estamos escutando muitas vozes. O que ele está falando? Não há aqui algum profeta do Senhor? Não tem alguém aqui que a gente possa consultar? O Josafá, desde essa época, ele era um rei de Deus. Falou: tem alguém aqui de Deus? Tinha 400 profetas falando assim: não, você pode ir para a batalha com o Ramate de Gileade, você vai vencer. Irmão, o que eu preciso entender? A condição que nós estamos vivendo nos dias de hoje é a seguinte: não é que nós não estamos ouvindo, é que tem muitas vozes falando ao mesmo tempo. O que eu preciso entender é concentrar naquilo que Deus está falando. O Josafá perguntou de novo. Ele falou assim, ó. Põe o versículo 6 aí, o 5. E disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta, porém, primeiro, hoje, a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, até quase 400 homens, e disse-lhe: irei à peleja contra Ramate de Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: sobe, porque o Senhor entregará na tua mão, ó rei. Irmão, em nome de Jesus. Aí o Josafá disse, porém, Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor a qual possamos consultar? Não, peraí, tem alguma coisa errada. Não tem um profeta de Deus. O que eu preciso entender? Cuidado com as muitas vozes. O que nós precisamos entender, em nome de Jesus, é tomar cuidado diante de cada situação. Mas Deus está falando. Deus está falando pela natureza. Deus está falando pelas pessoas, e pelos homens e mulheres de Deus. Mas eu preciso consultar a Deus. Ó Deus, esse homem aí está falando, Pai, que vai acontecer tal coisa. Esse profeta está falando. Ó Deus, isso aí é o Senhor? Aí nós vamos crer.
o Espírito Santo vai bradar no nosso coração: filho, toma a decisão que tem que tomar, faz o que tem que fazer. Mas nós precisamos entender, Deus está falando. Deus está usando homens e mulheres, crianças, jovens, está usando tudo e está falando. O que eu preciso entender? Escutar a voz que vem de Deus. Ele falou no versículo 7, né? Aí ele fala assim, ó. Aí ele começa a falar. Aí ele fala assim, ó. Tem um profeta aí. Aí ele fala no versículo 8. Vamos ler aqui só o 8. Então disse o rei de Israel a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor por ele. Podemos consultar ao Senhor, porém eu o odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas só o mal. Este é Micaias, filho de Imlá. E disse Josafá: não fale o rei assim. Ô rei, não fala dele assim não, do homem de Deus. Irmão, o Micaias vai profetizar, a gente já vai ver. Mas o Josafá estava crendo, porque ele sabia que aquele era o homem de Deus. Ele falou assim, ó, tem aí um Micaias, mas ele só fala coisa contrária para mim. Ele não fala uma coisa que presta. Eu odeio, ele tá aqui, ó, porém eu odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom. Tava só fazendo o que é errado. Ele tá indo buscar a vinha lá, e tal, e um monte de coisa, e quer uma parte de coisa errada. Irmão, aí, ó, faz o seguinte. Vamos chamar o Micaias, versículo 13. Põe no 13 lá, por favor. Ó, presta atenção. E o mensageiro que foi chamar Micaias falou dizendo: vês aqui que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala bem. O Micaias, vem cá. O que foi? Ó, tem um monte de profeta lá. É mesmo? É. E o que tá acontecendo? Eles estão falando só coisa boa do rei. Meu, você não vai chegar lá e estragar tudo e falar coisa errada. Irmão, olha o que ele falou. Versículo 14. Vamos até o 17. Olha o que ele falou. Porém, Micaias disse: vive o Senhor, vive o Senhor, que o que o Senhor me disser, isso falarei. O que nós precisamos entender? O que eu vou fazer? O que eu vou falar o que o Senhor disser em nome de Jesus. E Ele está dizendo para nós, escuta os profetas. Está com dúvida? Deus é do Senhor e Deus vai bradar no nosso coração. Mas Deus criou as coisas por etapa. Deus, olha, Senhor, esse está falando uma coisa, aquele está falando outra. Aí eu vou cruzando as informações. Será que, peraí, esse está falando aquilo? Não, peraí, isso aqui combinou com... Irmão, o que eu preciso entender? Nós estamos num tempo desafiador. O país do lado aqui, aconteceu o que está acontecendo. Você está vendo notícia em algum lugar? Só em rede social. E muito pouco, né? Você está vendo alguma notícia? Você está vendo lá nas grandes emissoras o que aconteceu no país do mar lá? Irmão, o que nós precisamos entender? Em nome de Jesus, vamos prestar atenção no que Deus está falando através dos profetas, das profetisas. Vamos buscar Deus. Deus já deu direção na palavra? Claro que Deus. Haverá terremotos, guerra, rumores de guerra. Eis que está próximo o fim. Eis que está próximo a minha vinda. O que eu preciso entender? Prestar atenção no que está sendo falado. Deus, me dá direção. Daqui a pouco vem lá uma direção. Continua aqui. Versículo 15. E vindo ele ao rei, o rei lhe disse: Micaias, iremos... ele vai perguntar para o Micaias. Micaias, iremos a Ramote de Gileade, a peleja, ou deixaremos de ir? E ele disse: sobe e será bem sucedido, porque o Senhor entregará na tua mão, na mão do rei. Versículo 16. E o rei lhe disse: até quantas vezes te conjurarei que não me fale senão a verdade em nome do Senhor? Ô Micaias, tá de brincadeira comigo, não tá não? Tô vendo na sua cara. Fala a verdade aí. É isso mesmo? Olha lá.
Então disse ele: vi todo o Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm senhor. Torne cada um em paz para a sua casa. Ou seja, não vai. O que eu preciso entender? Os 400 e poucos profetas falou aquilo que estava na cabeça deles. Não era o que Deus estava falando. O Micaias falou assim, ó, eu vi todo Israel... Irmão, o que eu preciso entender? Às vezes a gente vê vídeo de homem, de mulher de Deus falando, aí você olha lá assim, é 100 curtida, é 100 comentário, aí você vê um vídeo de outra coisa espalhafatosa, com um monte de coisa, aí tem milhares, chega a viralizar. Cuidado em nome de Jesus. O que nós precisamos entender? Será que isso aí que estão falando é de Deus? Aí ele fala, aí um profeta que profetizou que era bom, vai lá dar um soco no queixo dele, porque ele fala assim, ó, e eu vou falar, Deus falou que tinha um espírito contrário aí, e todo mundo estava profetizando o contrário, para enganar, Deus permitiu. Então você está falando que o Espírito do Senhor foi lá e deu um bufete no Micaias, aí pegou Micaias, leva ele lá e entrega na prisão. Quando eu voltar a gente resolve. Aí o Micaias era meio boca dura. Olha o que ele falou. Versículo 28. Versículo 28. E disse Micaias: se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: ouvi povos todos. Irmão, o cara estava indo para a cadeia. Ele estava indo preso já e estava indo para o cárcere. Falou assim, ó, se você voltar, Deus não falou por mim. Irmão, essa aqui é a passagem que a flecha lá entra lá na armadura lá do rei Acabe. Ele se veste e o Josafá entra em fria, porque os caras querem pegar ele. O que nós precisamos entender? A palavra do Micaias não fez curva. Ele sustentou até o final. E aconteceu conforme Deus falou através da boca dele. O que eu quero trazer para nós? Presta atenção no que Deus está falando. Aquele irmão falou aquilo, aconteceu. Falou tal coisa, aconteceu. O que eu quero trazer para nós? Deus, pela graça e misericórdia, tem falado conosco. Nós temos ouvido palavras do altar aqui. Todo mundo que vem pregar aqui fala uma palavra de Deus. É palavra um pouquinho mais longa, palavra mais curta, mas Deus está falando. O que nós precisamos entender? Buscar a face do Senhor, clamar, porque as coisas estão acontecendo. Presta bem atenção aqui, vamos corrido aqui para mim, por favor. Põe no Atos 27 aí, versículo 9. Atos 27, 9. Vamos seguido, tá? Do 9 ao 11, depois do 21 ao 25. Rapidinho, tá bom? Por favor. E passando muito tempo, sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava. Versículo 10. Dizendo-lhes: senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. O que ele falou? Gente, é o seguinte, eu tô vendo que aqui vai ser perigoso para nós e pro navio. Não vamos não. Versículo 11. Mas o centurião acreditava, né? Cria mais no piloto e no mestre do que dizia Paulo. O que eu preciso entender? Eu preciso crer na palavra que está sendo ministrada. Em nome de Jesus, Deus deu a direção para o Paulo. E ele estava falando ali,
Ô Paulo, é o seguinte, gente, é o seguinte, a gente tá vendo o que tá acontecendo, não vai dar boa essa viagem, não vai dar certo, ó, não entra nesse negócio não. Irmão, em nome de Jesus, o que eu tô querendo trazer para nós? Presta atenção no que está sendo ministrado, aqui na nossa casa aqui, em outros lugares, Deus está falando e está dando direção. Às vezes nós saímos daqui, vai conversar com alguém, a pessoa divide a mesma coisa. No versículo 21 diz assim, seguido, tá bom? 21 até o 25 direto, tá? Ó, e havendo já muito tempo, aí aqui, o navio já deu vento, já deu tempestade, eles estão no meio do mar, uma escuridão arretada, ó. E havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé, no meio deles, disse, fora, na verdade, razoável, os senhores, fora razoável, os senhores ter me ouvido, a mim, e não partir de Creta. Assim, evitaríamos este incômodo e essa perda, ó. O Paulo está profetizando. Quem é o Paulo? Quem é o Paulo aqui na história? O Paulo é um preso. O Paulo é um preso. Ele está preso, estão levando ele de um lugar para o outro. Lá no navio, lá, e ele está preso. Às vezes, vem a mensagem de Deus, a direção de Deus, a gente não crê. O que eu quero trazer para nós? Deus está falando conosco, está dando direção. Aí ele fala, mas será que isso aí é de Deus? Não, irmão, é de Deus, Deus está falando. Aí, presta atenção, versículo 22, vamos lá. Ó. Mas agora vos admoesto, ó, vou dar um alerta para vocês. Aqui tem, ó, vocês tenha bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio, versículo 23, porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou, a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, importa que seja apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo. Portanto, os senhores têm de bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim foi dito. Irmão, o que eu preciso entender? Em nome de Jesus, Deus vai falar conosco, em nome de Jesus. Isso aqui é de Deus, isso aqui não é, isso aqui queimou meu coração, isso aqui não é. Ô gente, não sai daqui não, vamos ficar aqui, todo mundo que ficou no navio, 270 pessoas, não morreu ninguém. Porque Deus falou. O que nós precisamos crer? Crer no que está sendo profetizado, crer no que está sendo pregado, e nós vamos viver a manifestação de Deus em nome de Jesus, em nome de Jesus. Coloque de pé.